transmitir. Faltam 3 minutos. Espera aí. Tá assim, ó, tá mão. Mas e agora? Vamos pro imóvel já está fazendo uma pergunta aqui. A pauta de hoje, vamos pro imóvel, é PropTechs e Fintechs. Como que elas estão transformando o mercado imobiliário? Então vamos dar mais um tempinho aí. Vamos começar lá pelas 6h30 esse bate-papo. E eu vou trazer um convidado nosso aqui bem especial. Agatha, boa noite. Pessoal aqui, Deitos, já tá firme. Ah lá, eu sei. Já. Não, nós vamos falar um pouco disso, vamos pro imóvel. Vamos falar um pouquinho de quinto andar e afins, mas a conversa gira em torno disso, de empresas de tecnologia e aceleração de recursos financeiros através de fintechs. Vai ser muito bom esse papo aqui. Vamos lá. Vou chamar você aqui, Paula. Tá. Eu já pedi para participar. Aqui. Aí. Tô colocando aqui o nosso convidado dessa noite. Aê, Paulinho. E aí, Zanotto? Beleza? Tá me ouvindo aí? Tudo certo. E agora eu não te ouço. Tu não tá me ouvindo? Por que eu não consigo ouvir? Vamos ver. Estamos ao vivo no YouTube também, galera. Tá ouvindo aí, Zanotto? Tô te ouvindo, agora eu te ouço. Tá bom. O pessoal que tá participando, ó, Baixa o som do teu celular. Aí. Então tá, boa noite, galera. Então, aqui que tá no YouTube. Nós estamos tentando fazer live ao vivo no YouTube e no Instagram, então a gente está se adaptando aqui. Vamos fazer os últimos ajustes. Acho que agora foi. Né? Foi. Então, estou aqui com o Zanotto, para quem está nos vendo no YouTube. Quem está nos vendo no Instagram já sabe que Zanotto que me chamou, inclusive. Né? Exato. E Zanotto do Café Imobiliário, grande parceiro, a gente já se conhece há alguns anos aí. Enfim, o Café Imobiliário é uma consultoria, canal de informação, faz cursos, faz uma série de coisas muito bacanas de inovação dentro do mercado imobiliário. E nós aqui com a CapRay estamos fazendo uma série de lives semanais. Tivemos uma semana passada, quem quer assistir está no nosso canal do YouTube, com o CEO da Brognolia, a maior imobiliária de Santa Catarina, o Barbosa, falando um pouco sobre o cenário que a gente está vivendo com o coronavírus. E agora a ideia é fazer toda semana uma live com alguém compartilhando aí alguma novidade do mercado e falar sobre inovação. Não tinha pessoa melhor, né, para mim que o Zanotto. Convidei ele, que bom que ele aceitou, para a gente falar sobre isso. E vamos falar um pouquinho aí de fintech, proptech e as inovações do mercado financeiro. Então, quem está no YouTube pode mandar perguntas para o YouTube, e quem está no Instagram pode mandar perguntas por aqui. Quem é nosso seguidor do Instagram, que não segue o Café Imob, por favor, sigam eles. E a galera do Café Imobiliário segue o CapRay Brasil aí. Né? E a galera do YouTube, curta lá o nosso canal para ser avisado das próximas lives também. Então, é isso aí, Paulinho. E agora deixa eu fazer a introdução. Mais de ti também, né? Sim, vou fazer a introdução desse lado aqui para o pessoal do café que não conhece o Paulo Deitos e a CapRay. Para vocês que estão entrando agora, estão chegando agora, essa não é uma live do café. Essa é uma live da CapRay em conjunto com o café. Nós somos convidados para participar aqui. Eliane, tudo bem? Eliane é nossa amiga de Portugal entrando.
O Paulo Deitos, ele é um parceiro fiel do café. Tá? Quando a gente diz que ele é um parceiro fiel, porque o Paulo está sempre sendo convidado por mim, pelo Carnicelli, para participar de alguns eventos que o Café Imobiliário faz. E muitos desses eventos, a gente leva conhecimento externo daquilo que não acontece diretamente no mercado imobiliário brasileiro. Né? No caso, o que são coisas novas. Opa! Deu. Tá dando retorno. E acho que agora melhorou. Será que é aqui ou é aí? Não sei, acho que o som tava... Vai. Não, é aí. Acho que agora foi. Foi, agora foi. Mas não... Agora foi. Não. Você tem que desligar o YouTube aí, Paulo. Tá, acho que não tá dando muito certo aqui a ideia de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas tá. Calma que a gente vai acertar isso. Zanotto, como é que nós vamos fazer? Tu tá com o celular no mínimo aí do som? Tô. Não sei como é que nós vamos resolver isso, então. Vai ficar dando... Tô te ouvindo bem. Só que fica com rebotando aí, né? De repente a gente fica só no Instagram. Fone. Vamos botar fone de ouvido, então. Agora eu tô com fone. Melhorou aí, pessoal? Agora eu coloquei fone. Melhorou. Paulo, agora fala aí. E aí, Zanotto, agora foi. Coloquei fone, mas eu não escuto o Paulo agora. Eu escuto todo mundo, mas não escuto o Paulo. Eu tô te ouvindo. Tem que achar um jeito de eu te escutar, Paulinho. Acho melhor você soltar aí, Paulo. Solta o som aí todo. Tá, desculpa, eu tava no mudo ali. Pronto. Acho que agora foi, né? Agora foi. Então tá bom. Então, olha só, vamos voltar recapitulando aqui. Continua duplicando, Gustavo, está duplicando o meu som. Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. Fazer diferente aqui. Melhorou? Quem tá ouvindo aí? Rebote, tá dando rebote, feito rebote. Você vai ter que derrubar algum deles aí, o Zoom, alguma coisa. E agora travou você, Paulo. Ih, o Paulo caiu lá. Agora sim? Legal, é que o Paulo caiu lá. Melhorou? Tá, vamos lá que caiu o Zoom aqui, mas eu vou dar um jeito. Bom, vamos seguir essa conversa, vai. Olha lá, tá todo mundo falando que ficou melhor e agora foi, então vamos embora. Pessoal, só para recapitular, essa não é uma live do café, essa é uma live da Copyrate, que eu fui convidado pelo Paulo Deitos, que é um baita amigo do café aqui, para a gente falar um pouco sobre PropTechs e Fintechs. Então, para vocês que não conhecem a Copyrate, para vocês que não estão por dentro do que é a Copyrate, o Paulo vai falar ao longo dessa conversa, vai explicar o que a Copyrate faz e vai trazer para a gente aqui muito daquilo que uma fintech faz olhando para o mercado imobiliário. Tá? Do nosso lado aqui do café, eu vou trazer para vocês coisas referentes ao que é uma PropTech, o que faz uma PropTech de fato, como uma PropTech ela trabalha o viés de tecnologia do mercado imobiliário e como quando a gente junta PropTechs e Fintechs, qual é a solução que se entrega para esse mercado imobiliário. Tá? Então, Paulinho, para quem não segue ainda a Copyrate, vai lá no Instagram, @CopyrateBrasil,
Cap Rate. Mostra a camisa aí para ver como é que escreve. Cap Rate, ó, Cap Rate Brasil. Então vamos lá, Paulo. Eu acho que eu vou passar a primeira pergunta para você, para depois você passar as perguntas para mim. O que é a Cap Rate? Perfeito, Zanotto. Então, a CapRate é uma plataforma de peer-to-peer imobiliário. Tá? A gente junta duas pontas, tá, Zanotto? Que é o incorporador, tá? Que precisa de capital para desenvolver os seus projetos, com os investidores. Tá? Tudo através de uma plataforma online. Então, peer-to-peer, porque é ponta a ponta, né? E a gente junta essas duas pontas, desintermediando o mercado financeiro e permitindo que o incorporador acesse juros muito mais atrativos e que o investidor consiga rentabilidades muito mais atrativas, justamente por não ter o banco no meio, né? A gente junta as duas pontas e consegue trazer essa operação mais ganha-ganha. Boa, boa, legal. Então vamos lá, vamos começar com tudo o papo aí. Paulinho, agora eu passo a bola para você que manda. Tá. Bom, a gente tinha preparado uma pauta aqui, a gente atrapalhou um pouco pela parte técnica, pedimos desculpas, nunca tínhamos feito ao mesmo tempo duas transmissões, uma no YouTube e outra no Instagram, né? Então, agora acho que a gente já organizou. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que trazer aqui para a galera que ainda não está familiarizada, acho que a galera que segue o café talvez esteja mais familiarizada, né, Zanotto? O que é uma PropTech, né? Porque, de uma certa forma, nós, CapRate, somos uma PropTech, assim como somos uma FinTech, e queria que tu explicasse aí para a galera, porque tu já deu palestras em todos os lugares da América Latina sobre esse assunto, que eu sei, e então, melhor do que eu explicar, né, trazer o especialista no assunto para explicar para a galera o que é uma PropTech, qual é a diferença, por que eu sou fintech e PropTech, enfim, explica aí, porque a galera às vezes não entende essas coisas. Tá, um dos desafios que eu tenho tido aí ao longo de todo esse tempo aí, Paulo, é procurar colocar para o pessoal o termo PropTech como algo muito simples de entender, né? Mas muitas vezes a confusão é feita por diferentes motivos, tá? Bom, primeiro, o que é uma PropTech? Uma PropTech, ela é uma empresa de tecnologia que provê soluções com base, né, claro, tecnológica para o mercado imobiliário. O que faz essa PropTech? Essa PropTech, ela é uma empresa que ela está aí para resolver problemas que o imobiliário tem, problemas diversos, aonde a tecnologia é o ponto focal da resolução desse problema. Ponto. Então, eu vou abrir agora um pouco mais essa explicação. Uma PropTech nada mais é do que você unir propriedade, né, do inglês property, propriedade, com tecnologia, PropTech. Então, quando a gente fala propriedade com tecnologia, a gente começa a enxergar tudo que permeia o mercado imobiliário. A gente sabe que o mercado imobiliário ele é feito de construtores, imobiliárias e corretores. Construtores têm produtos, imobiliárias fazem a gestão dessa carteira de produtos e corretores fazem a venda desses produtos. Quando a gente começa a olhar o histórico do mercado imobiliário e como ele se desenvolveu ao longo do tempo, fica claro, fica muito evidente que foi talvez o setor de atividade, o último setor de atividade, vamos falar, no mundo, a incorporar tecnologia nos seus negócios. Tá? Então, o mercado imobiliário ficou durante muitos anos olhando para todo o desenvolvimento tecnológico de outros setores, e aí a gente inclui setor de transporte, setor de alimentício, setor de turismo, enfim, todos os outros setores de atividade econômica. E esquecemos que o imobiliário precisava ter uma transformação nesse sentido, né? Então, as PropTechs, elas começaram a tomar força e ser mais evidente, o termo PropTech, a questão de 2 anos. Mas não é um termo novo, não. O termo PropTech existe desde 1989. Então,
ele é um negócio muito mais antigo do que a gente imagina. E o termo PropTech, ele começou na Inglaterra. Então, para você saber o que é para você saber o histórico mesmo de uma coisa chamada PropTech, a gente tem que voltar lá atrás, sendo que em 89, década de 90, nós não tínhamos muito desenvolvimento tecnológico no mundo, olhando para o imobiliário. Aí, a partir da segunda metade aí dos anos 90, a gente começou a perceber a introdução dos primeiros portais imobiliários. Tá? Então, lá fora, o Zillow, por exemplo, já é um portal imobiliário muito conhecido e é um portal que nos Estados Unidos é um dos mais fortes hoje e passou a ser, de portal, passou a ser até uma Ibaia e é uma fintech escondida ali, vamos dizer, é uma fintech mascarada, o Zillow. Só que vamos esquecer um pouco lá fora, vamos olhar para o Brasil, que a gente está falando com o brasileiro, né? O que acontece? Os primeiros portais imobiliários, quando surgiram, eles surgiram com essa premissa de ser uma PropTech. Ou seja, quando eu olho que eu estou unindo diversas pontas, que eu estou unindo diversas partes dentro de um único sistema, eu começo a perceber que eu estou fazendo uso da tecnologia para gerenciar as minhas relações comerciais com o cliente final ali, com o cara que está comprando o produto que eu estou vendendo. A confusão que se faz quando você olha para um portal imobiliário é achar que o portal ele é o intermediador do negócio. O portal ele somente recebe o interessado ali, que visualiza produto, e quando ele define um produto que ele quer comprar, ele parte para o atendimento de uma imobiliária ou de um corretor. Ponto. Mas os portais são PropTechs. Indiretamente são PropTechs, porque eles estão oferecendo tecnologia para o mercado. Aí quando a gente vem aí caminhando para os anos 2000, a gente começa a ver a evolução de sites imobiliários e sites de construtoras. Aí você já tem uma segunda onda de desenvolvimento de tecnologia para esse mercado. Porque não era somente um catálogo digital, passa a ser então uma propriedade dessas empresas construtoras e imobiliárias de ofertar também via tecnologia, via conexão de internet, ofertar caminhos para que o cliente final pudesse adquirir produto. E mais tardiamente, a gente começa a perceber, Paulo, numa terceira onda de desenvolvimento PropTech, as startups. Então, a chegada nesse mundo de imobiliário, de muita startup desenvolvendo solução para o imobiliário. Então, quando a gente começa a contar o histórico do desenvolvimento de uma iniciativa PropTech, a gente tem que entender o seguinte: ela iniciou, assim como todo negócio inicia, muito básico, tendo avanços de acordo com o que o cliente final pedia para ter esses avanços. E hoje o domínio do termo PropTech está na mão das startups de mercado. E quando você fala das startups imobiliárias, a gente tem aí, no Brasil, esse número já ultrapassou, eu acredito, hoje, se eu não tiver defasado, já ultrapassou mais de 2.000 empresas, startups, olhando para os problemas do mercado imobiliário e procurando resolver esses problemas. Então, a gente tem startup que vai desde manutenção predial, startups para você contratar pintor, azulejista, gesseiro, o que quer que seja. Você tem startups que prometem fazer a venda direta de produtos, ligando comprador e vendedor, sem precisar da intermediação. Você tem startups de locação de imóvel, que são startups que digitalizaram realmente o processo, né? Desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do produto, a abertura de porta, hoje já é um negócio até mais digitalizado. E você tem startups que são startups de parcerias entre corretores de imóveis. Então, quando a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada do que está acontecendo com o mercado imobiliário, o que eu posso dizer para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, eu posso dizer o seguinte: é o momento em que a tecnologia, o que nós vivemos hoje, é o momento em que a tecnologia é mandatória dentro desse mercado. Tá? Porque ela está respondendo por necessidades de várias pontas dessa cadeia.
ela está respondendo por necessidades do construtor, ela está respondendo por necessidades das imobiliárias, ela está respondendo por necessidades dos corretores de imóveis, e elas também respondem agora pelas necessidades do cliente final. E quando a gente fala de fintech, eu não sou o mais apropriado para responder para uma fintech, daí eu passo a bola para você contar como uma fintech participa desse mercado. Mas uma fintech, ela tem hoje condição de fazer aquilo que talvez seja um dos pontos mais importantes. A aquisição de um bem, ela orienta o consumo de riqueza para a aquisição de um bem. E quando a gente olha para uma fintech, ela está plugada num guarda-chuva chamado PropTech. Resumindo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a gente tem aqui um guarda-chuva. Este guarda-chuva chama PropTech, ou seja, empresas desenvolvedoras de soluções para o mercado imobiliário. E aí eu plugo embaixo de uma PropTech, eu plugo Constet, ou as Construtechs, que são empresas que olham para o canteiro de obra, não olham para a propriedade em si. Então as Construtechs, elas olham para maquinária, elas olham para materiais de construção pesada, então elas estão olhando ali para o canteiro de obra. Eu tenho as fintechs, que estão olhando para as relações financeiras que envolvem os processos de compra e venda de um bem, né, ou locação, muitas vezes. Ela olha também para a questão de home equity, crowdfunding, que é uma das coisas bem interessantes que eu vou querer até conversar contigo sobre isso, para você explicar o crowdfunding aí para a galera. Você tem, então, além da Construtech, das PropTech, das fintechs, você tem as healthtechs, que são empresas de saúde que estão plugadas numa PropTech, você tem empresas de seguro, você tem, enfim, tudo aquilo que a gente puder olhar para o imobiliário e dizer isso atua diretamente ou indiretamente numa relação comercial feita dentro deste mercado, é configurado uma das pontas desse guarda-chuva chamado PropTech. Então, a PropTech é a mãe de todas as techs, Paulo. Boa. Não sabia que o termo era... Galera, tá bom o som, né? Só para confirmar. Eu não sabia que o termo PropTech era tão antigo assim, Zanotto. Todo dia aprendo algo novo aí contigo. E agora eu descobri por que então se cunhou o termo fintech também na Inglaterra em 2014, né? Faz 6 anos já. Então veio porque já existia o termo PropTech, né? E, enfim, fintech, assim como seguindo a mesma lógica de PropTech, é uma startup do mercado financeiro, né? Então, Financial Technology. E é isso, é uma startup que trabalha algum produto ou serviço que é prestado no mercado financeiro. Tá? Então, pode ser de seguros, pode ser de meio de pagamento, pode ser de crowdfunding ou peer-to-peer, né, que é basicamente a mesma coisa. E isso é legal de explicar o que é crowdfunding ou peer-to-peer para quem não conhece, né, que tu comentou ali que tu gostaria que eu explicasse. Então, eu sou pioneiro no Brasil nesse segmento de crowdfunding ou peer-to-peer para o imobiliário, né? Comecei a trabalhar com isso em 2014. A CapRate a gente lançou o ano passado, sendo o primeiro peer-to-peer imobiliário, que eu terminei migrando, né, de crowdfunding para peer-to-peer. E basicamente as duas coisas são muito parecidas porque é a mesma lógica, tá, Zanotto? Então, as duas lógicas, seja peer-to-peer ou crowdfunding, a ideia é a seguinte: eu tenho alguém captando recursos de várias pessoas, tá? Seja um ponta a ponta ou crowdfunding, então juntando várias pessoas. A grande diferença, e por que se chama diferente no Brasil e no mundo, é porque crowdfunding ficou muito mais ligado a uma rentabilidade do teu investimento, uma rentabilidade variável, tá? E o peer-to-peer muito mais ligado a uma renda fixa, tá? Então eu comecei trabalhando com crowdfunding imobiliário, onde as pessoas podiam investir e receber uma participação do valor de venda das unidades, tá? Só que eu comecei a perceber que
tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados nessa modalidade, e inclusive a regra que permite que isso seja feito no Brasil, ela não é tão flexível para a parte imobiliária, né, o que terminava impedindo algumas operações que a gente gostaria de fazer. E eu terminei migrando para o peer-to-peer, porque eu entendo que para o investidor é melhor, tá? Para o incorporador também é melhor, porque nos dois casos, os dois sabem exatamente o quanto vão ganhar e o quanto vai custar de largada, né? Então, a conta fica mais transparente. Eu acho que transparência, né, na internet é algo fundamental. E também porque a regra do crowdfunding inviabiliza algumas operações no imobiliário, tá? Pelos limites que ela impõe. Então, o peer-to-peer fazia muito mais sentido para o investidor, né? Para o lado do consumidor e para o lado da empresa também, né? Que é a tomadora do empréstimo. Tá? Então, não sei se eu consegui explicar para o pessoal aí direito o que é essa modalidade, como isso funciona, né? Mas espero que sim. Se não tiverem, se não ficou claro, por favor, perguntem, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, quem estiver lá. Tá? E como o Zanotto colocou, né, uma fintech pode, de uma certa forma, ser uma proptech, como é o nosso caso, porque a gente termina trabalhando focado no mercado financeiro. Desculpa, no mercado imobiliário. Uma operação financeira dentro do mercado imobiliário. Né? Então, é por isso que a gente pode botar o chapéu ou de proptech ou de fintech e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Né? E aí, Paulo, Vamos para o Imóvel está perguntando assim, poderia dar um exemplo prático? Eu vou introduzir e aí você dá o exemplo, Paulo. Então, é o seguinte, o Paulo foi como ele disse, o pioneiro, né, em trazer o crowdfunding para o Brasil, e um dos clientes chaves para ele poder explodir com a solução que ele trouxe para cá foi a Vitacom. Né, Paulo? Acho que a sua primeira experiência Capurate foi com Vitacom e depois você passou a desenvolver isso para outros clientes. A Vitacom, a gente sabe que ela hoje tem uma visão muito tech para o mercado. Né? Ela desenvolve produtos baseados em tecnologia. Então, lá dentro da Vitacom, quando eles vão olhar para produto, eles vão enxergar o seguinte: o que há de mais novo em tecnologia no imobiliário que eu posso aplicar para entregar os meus produtos. E eles entenderam que uma das maneiras de poder otimizar dinheiro, recurso financeiro, era você tornar o mercado imobiliário um mercado financeiro e encontrar em vocês a possibilidade deles se tornarem uma empresa financeira. Né? Então, como é que se deu essa relação? Só para responder aqui para o Vamos para o Imóvel. Bom, as minhas duas primeiras operações, tanto na empresa anterior quanto na Caprate, foram com a Vitacom. Tá? A Vitacom dispensa apresentações aqui para quem está nos assistindo, mas é a mais inovadora do mercado imobiliário no Brasil hoje. E lá atrás, a gente trouxe isso, fez algum barulho na mídia, e eles nos procuraram. E agora, daí a gente não conseguiu avançar muito por problemas da regra, pelos limites que a regra nos impunha, né? E aí eu procurei eles de novo em 2018, colocando essa nova modalidade, mostrando que daria para trabalhar e passar por aqueles problemas, né? Não ter mais aqueles problemas que a gente tinha de volume, principalmente na modalidade anterior. E a gente começou captando em 2019 para eles, então a gente ficou um bom tempo ali captando para eles de janeiro a julho, tá? E a gente captou uns 4 milhões de reais para eles nesse período. E aí depois eles deram uma pausa porque eles foram focar no fundo da House, né? Que saiu agora há pouco, e agora a gente vai tentar retomar a conversa aí depois que a gente saia dessa quarentena. Acho que
é um bom momento para a gente retomar a conversa. É isso aí. E a gente basicamente captava recursos para desenvolver os projetos deles, né? É isso. E o investidor tem uma taxa pré-fixada que ele investe e recebe ali na frente. Não sei se ficou claro, mas se precisar explicar, a gente detalha mais. Tá? Então, e aqui tem uma pergunta, Zanotto, que eu quero te fazer, até porque é uma coisa que a gente vai ter de novidade. Tô dando aqui um furo da notícia, como o jornalista adora dizer, né, para ti em breve. Mas primeiro eu quero te perguntar como é que imobiliárias e corretores podem se envolver, participar, né, nesse mercado de PropTechs ou de fintechs até. O que tu acha aí? Qual é a tua visão disso? Cara, essa pergunta, ela é sensacional. Talvez seja a pergunta de R$ 1 milhão para começar um negócio, né, bem estruturado como o PropTech. Eu diria o seguinte: como é que imobiliárias e corretores podem se apropriar deste movimento? Bom, primeiro, quando você olha para a imobiliária tradicional, ela não está disposta a ser uma empresa desenvolvedora de tecnologia e nem vai ser, Paulo. Tá? Porque a essência de uma imobiliária não é estar ali dentro desenvolvendo tecnologia só porque estão dizendo que agora a gente precisa pôr os nossos negócios de forma digital. Porém, o que acontece? Quando você desce um pouco mais na nossa cadeia de valor e chega no corretor, você percebe que ele também não é o cara que vai desenvolver tecnologia, mas ele é o cara que adota um sistema PropTech muito mais fácil do que as imobiliárias. Porque para ele, a curva de aprendizado é muito mais rápida. Então, quando esse cara começa a ouvir, pô, tem a Capirate que me fala de crowdfunding, captação de dinheiro. Será que eu não posso fazer isso com alguém, com algum cliente que eu tenho, que é um investidor, que é um... Enfim. Poxa, estão dizendo que existem plataformas de locação de imóveis. Eu que sou um corretor que trabalho com locação, será que eu não consigo me adaptar a esse novo sistema me unindo com alguém? Aí ele pode, sei lá, dependendo de onde ele está, ele pode fazer um plano com uma quinto andar, ele pode fazer um plano na Terraz do Lucas Madaloso, lá em Santa Catarina, que é um amigão que a gente tem. Enfim, eu acredito o seguinte: empresas imobiliárias que estão dispostas a desenvolver tecnologia, e aí a gente olha de novo para as imobiliárias e corretores, que o corretor não deixa de ser uma imobiliária, uma empresa. Acredito que a primeira coisa que esses caras precisam fazer é adotar um pensamento diferente. Porque não é linhas de código que definem o sucesso de um negócio. O que transforma realmente uma empresa ora tradicional para uma empresa agora de tecnologia é a maneira como todas as pessoas que estão dentro daquela empresa, pessoas que desenvolvem negócios dentro daquela empresa, como é que elas estão enxergando esse novo mundo. Então, primeira coisa, uma PropTech, ser uma empresa PropTech não é ser uma empresa de tecnologia. É ser uma empresa que tem uma visão diferente dos negócios e, a partir daí, introduz tecnologia. Tá? Então, eu converso bastante com imobiliários, converso bastante com corretores, inclusive aqui na live está cheio de amigos nossos, uns mais críticos, outros nem tanto. E os mais críticos sempre dizem para mim assim: Zanotto, mas nenhuma tecnologia vai tirar o corretor de imóvel do negócio, nenhuma tecnologia vai acabar com as imobiliárias, nenhuma tecnologia X, Cara, tecnologia nenhuma substitui um profissional ou uma empresa que trabalha de forma correta. O que a tecnologia faz hoje dentro desse mercado imobiliário é possibilitar que bons profissionais conversem com seus clientes de forma muito mais transparente, muito mais rápida, muito mais envolvidos com a resolução dos problemas do que simplesmente parar nas burocracias. E aí, quando a gente fala das burocracias, a gente sobe o nível, porque muitas vezes imobiliárias, para não perder aquela gestão do negócio, para não perder a carteira, o bem mais precioso que eles têm, que são produtos e clientes,
eles passam, então, de alguma maneira, a engessar processo. E não é culpa das imobiliárias, e não é culpa de corretor esse engessamento. Isso é culpa do sistema. O sistema que foi imposto dentro do mercado imobiliário é que prejudica o desenvolvimento de novas ideias. E aí, quando a gente fala o desenvolvimento de novas ideias, eu não estou falando de você ir lá e fazer linhas de código para dizer que a tua imobiliária é uma imobiliária digital. A tua imobiliária ela só vai ser digital, e aí fica o meu recado para todo mundo que está ouvindo a gente, que uma imobiliária, para ser digital, um corretor, para ser digital, ele precisa identificar qual é a maneira que ele quer atuar nesse novo mercado, tá? Nesse mercado que vai despontar agora. Vou dar alguns exemplos para você aí, igual o Pierre tá colocando aqui. O Lucas Madaloso foi muito assertivo na colocação dele. É homem mais máquina e não homem versus máquina. Claro, esse era o exemplo que eu ia jogar aqui para a gente fazer esse debate. Quem define o sucesso de uma máquina é um ser humano que está por trás dele. Então, quando a gente começa a ouvir assim, não, porque a inteligência artificial vai começar a modificar a maneira como as pessoas se relacionam, eu vou ser mais rápido, eu vou poder dar informação mais pertinente, mais rápida para o cliente. Cara, a inteligência artificial ela só vai começar a funcionar se tiver um ser humano com uma mudança de mentalidade proporcionando que essa máquina responda de acordo com aquela transação que é feita. Então, para uma máquina existir e para uma máquina funcionar, ela precisa ter alguém como nós aqui, que trabalhamos nesse mercado, entendemos o cliente que a gente quer conversar, o produto que a gente tem, qual é a minha estrutura hoje de empresa para poder definir o negócio. E a segunda dica dessa sua pergunta aí, que fica como uma resposta, é como é que corretores imobiliárias podem se aproveitar desse momento? A resposta é simples, cara. Olhem para as plataformas, vejam quais plataformas você pode se plugar e em qual delas você pode ter oportunidade de ganhos e comece a trabalhar com as plataformas. Todas essas ideias, plataformas que estão aí, Paulinho, elas não chegaram simplesmente para abalar o mercado. Elas chegaram simplesmente para trazer um oxigênio novo para o mercado. Eu diria mais, Zanotto, elas vieram para complementar e ajudar, né? O trabalho do corretor e da imobiliária, ele é fundamental, só que tem atalhos que a gente pode trazer para esse povo, né? Legal, e você falar de atalho me lembra várias coisas. Por exemplo, como eu disse no início desse nosso bate-papo, a gente tem ideias, a gente tem empresas de tecnologia olhando para várias pontas, olhando para vários lados aí. E se você olhar quem são essas empresas de tecnologia para o imobiliário, você vai perceber o seguinte: não são empresas feitas por corretores de imóveis, não são empresas feitas por imobiliárias. São empresas feitas por alguém que teve uma experiência ruim dentro do mercado imobiliário, que identificou que essa experiência era um problema a ser consertado, um problema a ser melhorado, foi lá e desenvolveu. Então, se você olhar quem está por trás dessas empresas PropTechs, Paulo, você vai ver que são engenheiros, que são desenvolvedores, que são caras que estão acostumados com o sistema. Então, eles se reuniram ali e falaram, bom, vamos desenvolver solução para esse mercado e essa solução vai ser em forma de uma plataforma. Porém, quando alguma imobiliária se propõe a desenvolver tecnologia, que não é 100% dos casos, mas quando uma imobiliária se propõe a desenvolver tecnologia, ela tem que pensar muito antes de entregar algo para o mercado, porque provavelmente aquela solução que ela quer trazer, alguém já trouxe. Talvez ela esteja pensando em algo, eu vou agora digitalizar o processo de assinatura digital. Será que tem alguém que já não fez o processo de assinatura digital e eu não posso plugar essa plataforma no meu negócio? Eu preciso, já que o quinto andar tem uma solução de locação digital, 100% digital, eu vou implementar isso no meu negócio. Será que outras empresas já não fizeram isso? Tá? Então você tem que entender o que a sua empresa faz e procurar dentro do seu escopo de entrega de produto e serviço, ver qual que é o melhor para você desenvolver alguma coisa. E é aí, Paulo, que a gente não vê tanto incentivo dessas imobiliárias
desenvolvendo coisas para poderem ser chamadas de empresas de tecnologia. Porque elas não sabem ainda que caminho elas querem seguir. Elas não sabem como elas querem continuar nesse mercado. E não sabendo como quer continuar no mercado, abre espaço para as novas iniciativas. E você que é um cara que está acostumado a falar com startup, assim como aqui no café a gente está acostumado a falar com startup, você melhor do que nós aqui pode dizer, porque a tua vida nasceu dentro de várias startups. Você é um cara que veio de startups. Você pode dizer melhor para a gente o seguinte, cara, não é uma ideia. Não é uma ideia. É a execução da ideia. E Sem aí dúvida. esbarra na preguiça do mercado imobiliário em executar uma ideia. Porque ideia, cara, eu sentado no sofá de casa de quarentena, eu tive trocentas ideias. O Guilherme lá do lado dele teve outras trocentas ideias. Assim como todo mundo que está aqui deve ter tido várias ideias. Mas executar é o calcanhar de Aquiles do imobiliário. Já quando você vai para outros setores de atividade, você vai para bancos, você vai para setor automobilístico, você vai para setor alimentício. Lá a execução ela vem junto com a ideia. Então foi mais um puxãozinho de orelha aí, só para dizer para esse povo como eles podem se apropriar de plataformas, como eles podem ter oportunidade, mesmo nessa diversidade que todo mundo diz, ah, cara, tecnologia vai matar o imobiliário. Não, tecnologia não vai matar o imobiliário. Quem vai matar o imobiliário são os próprios participantes do imobiliário, quando eles fecham os olhos para a mudança que está sendo proposta. E quando a gente fala aí de transformação digital, Paulinho, fica um negócio muito mais claro para mim de que ninguém sabe o que é transformação digital. Porque quando alguém fala, transformação digital é eu melhorar o parque tecnológico da minha empresa, é eu melhorar a oferta de tecnologia. Cara, transformação digital é você melhorar como você enxerga os processos dentro de sua empresa e traduzir isso de uma forma mais humana para o mercado. O imobiliário ele não quer um robô. O imobiliário quer que o corretor de imóvel seja mais humano na hora de fazer um atendimento vindo de qualquer canal. É isso. Deixa eu me meter aqui um pouquinho, porque a gente convive bastante com outros segmentos também, Zanotto, do mercado de grandes corporações que têm a mesma dificuldade que as imobiliárias e os corretores de enxergar as startups como parceiros em vez de enxergar como uma ameaça. Tá? Eles enxergam como uma ameaça e, na verdade, eles têm que enxergar como um parceiro. Tá? Porque não adianta. Ninguém faz tão bem esse trabalho que vocês fazem, mas eu sei fazer muito bem essa parte aqui financeira. Eu substituo um negócio que é complementar ao trabalho de vocês. Né? E eu falei que eu ia dar aqui um furo da notícia, porque a gente está preparando um negócio bem bacana para ajudar corretores aí nesse momento de quarentena, principalmente, Zanotto. Surgiu uma ideia conversando com o Luiz Quexixã, que é um amigão também, dono da Mirante, né, uma das maiores imobiliárias da Zona Norte de São Paulo, a maior da região da Zona Norte de São Paulo. Sim. E a gente estava trocando umas ideias ali e a gente encontrou uma forma que nós, da Caprate, podemos ajudar o corretor até algum tipo de ganho durante esse período que ele está mais recluso, com dificuldade de executar suas atividades do dia a dia justamente pela quarentena, né? E a gente vai anunciar isso provavelmente semana que vem. Então, a gente vai também, obviamente, compartilhar aqui com o pessoal do café para ser uma novidade para o setor, mas quem já quiser ficar mais ligado aí, nos segue aqui no Instagram, né, que a gente vai postar as novidades. Entra no nosso site lá, que a gente também vai informar para quando a gente lançar essa novidade aí para viabilizar que as pessoas possam ganhar algum recurso nos ajudando a indicar a nossa plataforma para outros, né? Num conceito de member get member, que é muito tradicional em startups, né? Onde tu ganha
recursos ou bônus, ou como tu quiser chamar isso, por indicar, né? Então, tá aí mais uma forma de como corretores e imobiliárias podem se aproximar, né, e participar desse mercado que a gente desenvolveu de uma fintech trabalhando no mercado imobiliário. Zanotto, acho que a gente já está aqui há uns 40 e pouquinhos minutos, só para não nos alongar demais, até porque tem tanta live hoje em dia, né, que o pessoal já começa a cansar. Vamos fazendo as últimas perguntas. Tem uma pergunta aqui só no YouTube que eu queria responder. Perguntaram qual é a média da rentabilidade que a gente consegue trazer hoje para os investidores. Hoje é 12,5% a 13% ao ano de rentabilidade que os incorporadores estão pagando. E se a gente comparar com a taxa de Selic, né, Zanotto? Isso dá mais de 350% da Selic, então está realmente atrativo e interessante esse investimento. Tinha mais uma pergunta que eu tinha separado aqui para a gente, né? Quais são as próximas tecnologias, Zanotto, que tu acha que vão surgir e que podem, e que vão, na verdade, não é que podem, né? E que vão impactar o mercado imobiliário e que o pessoal tem que começar a ficar acostumado e se antenar para ali na frente, quando isso vier, aproveitar e pegar a carona, né? Juntar, ganhar o atalho e não ver como uma ameaça. O que tu diria aí? Então, tu tá sempre ligado com tudo que tem de inovação no mundo. Cara, eu vou me basear na resposta dessa sua pergunta, na pergunta que foi deixada aqui no Instagram pela Thierry Villa. Ela perguntou assim: os processos digitais vão acelerar? Tem tudo a ver com a pergunta que você me fez. Bom, primeiro, Thierry, processo digital hoje é o que define a continuidade das empresas imobiliárias nos próximos anos aí, para que você possa realmente se estabelecer no mercado. Quando a gente fala de processos digitais, a gente tem que entender o seguinte: o que são processos e como a gente digitaliza esses processos. Eu não sei o que, na verdade, se eu conheço a audiência do café aqui, eu conheço um pouco, talvez a Thierry trabalhe com compra e venda de imóveis. Hoje fica claro para mim o seguinte: tecnologias que vão melhorar esse mercado, tecnologias que já surgiram e tecnologias que vão surgir ainda. Por exemplo, quando a gente olha para o que está acontecendo no comportamento do ser humano, eu gosto de estudar muito, Paulinho, o comportamento do cliente, né? Eu gosto de olhar para o que os caras estão fazendo, como eles estão se movimentando. E quem me deu isso, quem me deu esse conhecimento, foram as outras empresas, não de imobiliário, mas outras empresas de outros setores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, cara: entender que daqui para frente, consumo de dados vai ser cada vez mais relevante para um corretor de imóvel e para uma imobiliária. Tá? Consumo de dados. O que é consumir dados? É estudar de ponta a ponta a jornada desse teu cliente. É entender em que momento ele se encontra, como ele chegou até você, por onde ele chegou até você e quais foram as informações ali, os dados que foram deixados para que você possa tomar decisões junto com ele de forma mais correta. Tá? Entregar então, uma solução, uma resposta antes de ele fazer a pergunta, inclusive, né, Zanotto? Exato. O mercado do passado, vamos dizer assim, lá atrás, a gente tinha que responder rápido. Chegava o lead, a gente tinha que responder rápido. Hoje, eu não estou dizendo que existe um mercado que ganhou um upgrade. Não é isso. Mas é como as pessoas utilizam hoje muito mais plataformas do que utilizam estruturas físicas. Eu acredito assim que quando o lead é gerado, você precisa entender mais antes o que aconteceu com esse lead para depois dar uma resposta para esse cara. Tá? Então, o Big Data é uma tecnologia que vai mudar consideravelmente o mercado imobiliário. E o Big Data também não é novo, Paulo. O Big Data já é usado pelas grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, como Apple, como a Accenture.
e outras empresas de consultoria grande, o Big Data já é usado há muito tempo, isso é da década de 90. Antes de vir para o mundo do empreendedorismo, das startups, eu trabalhei em duas grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS e a GetNet, tá? Nas duas eu trabalhava com Big Data, né? Com análise de dados e informações para tentar ter ganhos na operação das empresas, né? Pois bem, e o Big Data... Isso faz 15 anos, mais de 15 anos, tá? Pois bem, aí, a década de 90 lá. É. E o Big Data hoje, ele é tão importante, ele é mais importante hoje do que ele era no passado lá, porque como as pessoas hoje se comportam muito mais em meios plataforma, porque tudo hoje é plataforma, então para você fazer o acesso a uma plataforma, você deixa dados. Para você fazer uma compra, você deixa dados. Quando você faz busca de Uber, você está deixando dados. Quando você faz busca por um produto imobiliário num site, você está deixando dados. Então, hoje, essa coisa do Big Data, ela se torna muito importante. E vai ser, sim, uma tecnologia, uma tecnologia que vai criar novas carreiras. Então, você vai ver os cientistas de dados cada vez chegando mais para esse mercado, você vai ver os analistas de dados cada vez mais fortes nesse mercado, e você vai começar a ver corretores analistas de dados cada vez mais fortes no mercado. Então, se tem corretor de imóvel aqui que gosta de enxergar número, começa a fazer cursos, ganha habilidades, olhando para coisa chamada dados. O Renatão da Casafai entrando aí, grande amigo. Renatão, preciso conversar com você, Renatão. Outra tecnologia que eu acho que pode mudar o imobiliário, eu estava conversando hoje à tarde, inclusive, ainda com um amigo sobre isso, que ele me questionava, Zanotto, pô, mas eu já faço tudo digital aqui. Cara, você não faz tudo digital. Você acha que em alguma parte do teu negócio você digitalizou, quando na verdade, para você ser digital mesmo, você tem que cumprir uma jornada toda. Mas eu acredito o seguinte, blockchain, quando for bem adotado, isso vai matar os cartórios no Brasil. Blockchain vai vir para poder sincronizar informações de comprador, informações de vendedores, tudo dentro de um sistema sendo validado por uma terceira ponta que diz, pode fechar negócio. Tá? Na Argentina, aqui do lado, eu converso todos os dias com argentinos, os caras já fazem isso, porque na Argentina não tem cartório. Cartório é coisa de Portugal e Brasil. Então, na Argentina, lá hoje, para validar a compra de um imóvel, o blockchain está sendo muito usado. Então, o blockchain é uma segunda tecnologia que ela não vai ser para agora, mas é uma para a gente já ficar esperto daqui para frente. Ela vai ser uma tecnologia que vai ajudar muito a desenrolar esse mercado. Uma terceira tecnologia que eu acho que pode impactar consideravelmente hoje esse imobiliário e vivendo o que a gente está vivendo agora é a questão das realidades aumentadas, realidades virtuais. Isso ficou profissional. Isso ficou profissional. A gente já faz realidade aumentada, realidade virtual. Lá em 2010, quando eu trabalhei na Tecnisa, eu fui vender um empreendimento em Jundiaí que o cara chegava com o celular em QR Code e batia assim o aplicativo e mostrava a torre do edifício. Aquilo lá foi uma porcaria, não deu certo. O negócio às vezes não funcionava, enfim. Mas percebe que muitas tecnologias do passado, quando elas são melhores estruturadas e elas têm o seu tempo de maturidade, elas vão refletir num futuro muito mais profissional. É o que vai acontecer hoje com realidade aumentada, realidade virtual. O Tour 360 que o Paulo Oliveira está colocando aqui, o Google já tem uma ferramenta muito bacana de 360 que pouca gente aí conhecia e começou a usar agora. E não é só você pôr o tripé da câmera lá e começar a fotografar 360. Tem muito mais coisa envolvida no Tour 360. E, Paulo, eu acho que Tour 360 agora vai começar a ser dinâmico, aonde você começa a interagir com o imóvel. Se você está fazendo tudo na palma da tua mão no teu celular, já existem iniciativas onde o Tour 360 ele é dinâmico, é interativo. Então, você vai começar a saber a distância de uma parede à outra, o armário, a cama, enfim. Essas tem uma startup de um amigo meu inglês que se chama Kiko, Kiko,
tá? Está sendo lançado agora e ele usa muito essa tecnologia aí para tu visitar o imóvel virtualmente, onde tu vai caminhando, onde tu vai apertando nas coisas, vai aparecendo informações. Muito bacana. Se quiserem dar uma olhada, procurem lá. É Kiko o nome. E você sabe que, você falando da Kiko, eu acredito que a gente já está apontando aí para o final desse papo. E tem mais uma perguntinha aqui que eu quero responder, mas vamos lá, termina aí teu raciocínio. É que assim, as empresas PropTechs, elas atuam no caos. Assim como toda empresa desenvolvedora de tecnologia atua no caos. Mercados desorganizados são mercados onde a tecnologia atua com muito mais facilidade, porque a tecnologia tem esse poder de organizar o fluxo de informação. E hoje eu estava conversando com os argentinos que eu te falei, e que eu falei para vocês aqui, eles me apresentaram uma empresa de locação digital que está aportando no Brasil e vai chegar com tudo depois que passar isso que a gente está vivenciando. E estão querendo que eu diga para eles como é que está funcionando esse mercado de locação no Brasil e querem que eu diga para eles como é que funciona as tecnologias de canteiro de obras, porque eles vão trazer uma outra empresa. Então, nós que estamos no mercado imobiliário brasileiro, temos que ficar cientes do negócio. Se nós não começarmos a nos mexer agora para mudar a maneira como a gente trabalha, empresas de fora vão descer aqui e vão fazer o que vocês não estão fazendo. Tá? Fica claro isso. Isso é um alerta muito forte para todo mundo. Se o argentino está olhando para o Brasil, é porque ele vê a oportunidade aqui. Com um negócio bem estruturadinho, ele precisa entender o mercado, ele precisa saber como é que funciona e vai trazer a ideia dele para cá. Então, empresas lá de fora estão aportando no Brasil dinheiro, recurso financeiro, recurso tecnológico e ideias. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Boa. Tinha mais uma pergunta que eu queria te fazer, mas não vai dar tempo, Zanotto, senão a gente vai se alongar demais aqui. E tem uma perguntinha da galera no YouTube aqui, o Carlos perguntou como é que a gente avalia as incorporadoras que a gente coloca, né, na plataforma, ou seja, qual é a segurança dos investidores, né? E a resposta é bem complexa, porque a gente tem toda uma análise de risco que a gente faz aqui. A gente analisa balanço da empresa, estoque, saúde financeira, tem diversos indicadores que a gente acompanha. Mas o mais legal de falar agora é que a gente está trabalhando somente com empresas que são auditadas, tá? Ou seja, isso já nos traz uma segurança bem maior, tá, Carlos? De que os dados que a gente tem, que as informações que a gente consegue usar e analisar dessa incorporadora são reais, né? Porque tem uma auditoria olhando aqueles números e nos comprovando de que eles são reais e verdadeiros. Então, a gente analisa tudo isso, a gente olha também os dados do terreno, né, vê matrícula, vê se o terreno está tudo certinho, se o projeto está tudo certinho, se está tudo aprovado e tal. Então, a gente faz uma série de checks no processo antes de disponibilizar. E a nossa ideia principal é a seguinte: a gente vai trabalhar com alguns incorporadores e continuamente com eles, tá? Então, isso nos traz uma maior segurança também, porque a gente não vai ficar trabalhando com diversos incorporadores diferentes, e sim trabalhar com alguns específicos e continuamente com eles, tá? Permitindo com que a gente capte recursos para ele ao longo de toda a necessidade da obra. Enfim, a gente entende que esse modelo é mais seguro, é mais factível, tá? Então, não sei se eu consegui responder ali para o Carlos, mas espero que tenha tirado essa dúvida dele ali. E Paulinho, deixa eu aproveitar rapidamente esses últimos minutos. Eu vou responder muito rápido para a gente